Sabe quando você entra em uma lanchonete que você vê aquelas esfirras lá douradinhas, quentinhas, fofinhas? Então, eu deveria ter mais ou menos uns 12 para 13 anos. Viajava com a minha avó Helena. A gente sempre viajava. O ônibus parava naquele ponto de apoio no meio da estrada. E lá ia eu correndo para a lanchonete. A vitrine cheia de esfirras douradinhas. O cheiro invadia tudo. Nossa, como eu amava aquilo. E o motorista já gritando: "Bora, minha filha, bora, só falta você." E eu voltando com a esfirra na mão, rindo. E a avó Helena lá dentro do ônibus, com uma cara que, meu Deus do céu, me dando bronca e dividindo comigo o último pedaço. Gente, aquele sabor ficou na memória. E hoje, cada vez que eu faço a receita, parece que eu volto naquele instante. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Uma esfirra com gosto de saudade, de aconchego. Fala aqui para mim nos comentários. Você já viveu isso? Sair correndo para poder comprar um salgado enquanto o motorista está lá lhe esperando? Fala aqui para mim nos comentários. Vamos lá para o passo a passo desse delicioso salgado? Eu vou começar a receita pelo recheio. Aqui eu tenho 400 gramas de carne moída. Essa daqui é a patinho, mas você pode usar qualquer uma aí de sua preferência. Eu vou adicionar aqui um tomate cortado em cubos. E o grande segredo aqui é você remover as sementes. Uma cebola cortada em cubos, 3 colheres de sopa de salsinha e cebolinha, 1 colher de sopa rasa de sal e suco de um limão. E agora aqui eu vou misturar. E, gente, pense num recheio fácil, porque você não precisa cozinhar. Acredite, é só isso daqui, olha. E esse limão aí é o charme do recheio, né? Produção! Você apareceu! Já tô por aqui. Apareceu cedo, hein, produção? Lógico, essa receita é tão fácil que se eu demorar muito, quando eu chegar já acabou. Tá vendo, gente? Acredita que o nosso recheio já está pronto? Prático, né? Agora eu vou pesar porções aqui de 80 gramas, mais ou menos. Olha, 80 gramas. Aí pressione assim. É fácil de unir, viu? Muito fácil. É muito bom quando você padroniza, sabe? A avó Helena dizia que era para ficar todos do mesmo tamanho, para não ter briga. Agora eu vou passar o plástico filme e vou guardar na geladeira. E o próximo passo, vamos fazer a melhor massa que existe, a massa da minha avó Helena. Vamos precisar de 250 ml de água. Essa água ela está morna. 1 colher de sopa de sal, 1 colher rasa. 2 colheres de sopa de açúcar. 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho. 1 ovo. 70 ml de óleo. E um segredinho da avó Helena. Gente, ela colocava uma cebola ralada na massa. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de creme de cebola em pó. Também fica muito bom, fica maravilhoso. Essa xícara é do tempo da avó Helena, né? É, era dela. Era dela? Eita! Aqui é meu xodó, tá pensando? Misture tudo muito bem. Pessoal, fala aqui pra mim nos comentários se você também tem uma xícara desse tipo aqui. E aqueles pratos, né, dessa cor, aqueles pratos são bem famosos. Ah, eu tenho um prato aqui da avó, peraí. Caramba, Isso daqui. você foi longe agora, hein? Fala aqui pra mim nos comentários, minha gente. Você tem desses pratos na sua casa Tem também? desses pratos. Adicione 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. E essa massa tem no nosso curso, viu? Aí você pode pensar, Edva, para que eu vou investir no curso se eu já aprendo tudo aqui no canal? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Não dá tempo de falar tudo aqui, não. Porque se eu falar tudo aqui, o vídeo ele vai ter mais de 1h30. Vou deixar o link do nosso curso na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. E lá eu explico tudo, todo passo a passo de tudo que eu queria aprender em uma produção de salgados, sabe?
e eu não encontrei. E quais são os salgados que tem lá no curso? Eu separei os mais vendidos: coxinha, risole de camarão, quibe, empadão, enroladinho. Os mais vendidos, sabe, produção? São receitas maravilhosas, né? Uhum, Que vendem por si só. exatamente. Gente, vocês sabiam que salgado bom vende por si só? Porque a pessoa que compra uma vez faz questão de voltar para comprar e ainda indica para outras pessoas. É verdade. Então isso faz muita diferença. É. Agora eu vou misturar a massa aqui, trazendo da borda para o centro. E essa massa é uma massa muito econômica, ela é fácil de fazer, prática. E se você nunca fez massa de esfirra na sua vida, eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo, você vai conseguir fazer essa massa da avó Helena. Coloque a massa na bancada. Vou sovar a massa aqui por uns 3 minutos. Coisa rápida, é uma massa muito fácil de trabalhar, prática. A sova é tranquila. Pronto, a nossa massa já está aqui completamente sovada. Coloque um pouco de farinha na bancada, um pouco de farinha por cima da massa e cubra a massa para que ela não fique ressecada. E eu vou deixar essa massa descansar aqui por 10 minutos. Daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, passado este tempo, olha só como a nossa massa fica. Linda, perfeita para abrirmos. E escreva isso aí no seu caderninho. Você tem que deixar a massa descansar, porque, olha, quando você for fazer isso aqui, se você não deixar a massa descansar, você vai conseguir fazer isso? Vai. Mas você vai ter que colocar muita força. Isso daqui, olha, não é força, é jeito. Fica muito fácil de abrir a massa. E esses pontinhos na massa aí são do creme de cebola? Isso. Eu já ia tirar. Já ia, né, produção? Lógico, tô aqui ligado. Pronto, terminando aqui de abrir a massa. E para cortar a massa, você pode cortar com o tamanho aí de sua preferência. E você vai usar um aparelho importado que você só encontra nos lugares especiais, no seu lar. Uma tampa, gente, uma tampa de panela. O diâmetro aqui, olha, é de 15 centímetros. Aí você vai fazer isso, olha, que fácil. E aqui você vai tirar o excesso da massa, vai unir, deixar descansar por uns 5 minutos e abrir novamente. O nosso recheio. E para que você tenha noção, escreva aí no seu caderninho. A massa dá para 10 unidades e o recheio para 8 unidades. Que olha só, você vai passar um pouco de água na borda. Olha que facilidade. Dobrou, dobra do outro lado. Para finalizar, eu vou usar 2 gemas. Aqui eu tenho uma forma e eu untei ela apenas com óleo. Eu estou usando apenas as gemas, tá? Vó Helena dizia, esfirra boa tem que ser bem douradinha. Ela amava isso aqui, bem douradinho, sabe? Como é o nome da sua avó, produção? O nome da minha avó? Eliaci, mais conhecida por Cici. Que nome lindo. Eliaci. Bem nome de vó, né? É. Aqui eu passo 2 vezes, tá? Tá bonito, produção. Tá lindo. Você já tá por aqui pertinho, né? Lógico. Já liguei o forno para você. Já tá pré-aquecendo em 180 graus. Ah, você já ligou o forno? Lógico. Para não demorar a hora de experimentar. E sabe o que é mais divertido dessa massa aqui da vó Helena? Que você não precisa deixar descansar. Terminou ali de rechear, modelar e finalizar, você já pode levar para assar. E o tempo de forno para assar as minhas esfirras, no meu forno, o tempo vai ser de 25 minutos, ou até que todas estejam douradinhas.
Quando elas estão bem assadas, olha só, elas soltam facilmente. Olha que esfirra linda, bem assada. Olha. Gente, vamos experimentar o cheiro que tá aqui. Maravilhoso. Minha água já encheu de boca. Gente do céu. Quer produção? Lógico. Como é que eu não quero, ó? Rapaz. Olha só. Nossa. Gente do céu. Peraí. Não vai embora não. Um molhinho. Olha. Eita, coloquei demais, produção. Será que eu aguento? Olha a qualidade dessa massa. E esse toque especial aqui da massa com creme de cebola. Gente do céu, que delícia. Essa vó Helena tem cada receita, viu? Não vai embora não, vou lhe ensinar como eu faço o meu molhinho. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco meia colher de sopa de mel. Mel é de assim. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim, maravilhoso. Nota 1000. Conta pra ninguém não, viu? Delícia isso aqui. Aí eu passo plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo plástico filme. Guarda na geladeira.